Graça e paz a todos, Emerson e Léo aqui. É um vídeo que eu não pretendia fazer até eu analisar alguns fatos. Os fatos que vem acontecendo ultimamente com comentários de alguns que são da congregação, são pessoas que são fiéis, na verdade, a qualquer coisa que a religião, a denominação defenda, né? Entretanto, quando é citado alguma coisa bíblica, a gente tem essas pessoas que usam a Bíblia para refutar ou para comentar, é tido como pessoas que, tá falando mal da obra, pessoas fofoqueiras, tem vários comentários assim. E eu acho interessante que vem acontecendo, porque para mim mesmo, esse aumento de comentários, tanto nessa plataforma quanto na outra, que às não dá tempo de estar ali respondendo, é um sinal de que estão assistindo. E estando assistindo, a gente vai poder conversar com essas pessoas, principalmente sobre essa circular. Uma circular aqui, número 188, eu não ia comentar porque eu vi outros canais comentar, outro canal comentar. E quando comentou, eu achei assim que a maneira que demonstrou, eu falei, nossa, deve estar muito ruim essa circular, ou está assim, sem utilidade alguma. Porém, ao enxergar as situações, quando a gente não está aqui só para ficar atacando a denominação sem esperar que ela melhore ou que pessoas que estão ali dentro encontrem Jesus Cristo e se convertam ao Evangelho, saia desse lugar se ali não está bom na sua região, porque tem regiões que a congregação é impossível congregar, tá, irmão? Há de se dizer aqui onde eu moro, porque pela situação da sua liderança, do ancião local, do ancião regional, do ancião que representa aqui, que está lá no Conselho do Brás, é impossível, e você até vou estar tentando provar para vocês durante essa semana aí. Mas acontece que às vezes a pessoa é melhor ela numa outra denominação onde ela se sinta bem, escute a palavra de Deus da forma que ela é. Por mais que a pessoa fale, tal coisa, mas ali não usa véu, ali não faz não sei o quê, mas escute a palavra e tenha vontade, sede de vontade de aprender sobre a palavra de Deus. Aí ele vai, por ele mesmo, ler as escrituras, buscar aí na internet. Hoje a internet ajuda bastante. Claro que a gente tem que buscar de Deus em oração e discernimento daquilo que é bom, né? Porque Paulo mesmo diz que é para analisar tudo e reter o que é bom. Então, a gente tem que buscar esse conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, se você ataca uma instituição pelos seus erros, de uma maneira que eu observei quando fizeram essa circular, é igual pegar a santa na Igreja Católica e chutar. Essa é uma maneira de anunciar o Evangelho, de refutar alguma coisa para que pessoas venham ao conhecimento da verdade. Ali houve um fortalecimento da Igreja Católica. Você pegou aquilo que eles mais estimam e deu um chute. Você acha que você vai fazer com que essas pessoas busquem o conhecimento para ver se você está certo? Não. Então a gente vai falar aqui em base nesse circular aqui, que é uma circular que foi feita correta ao meu ver. Em boa parte dela está correta. Só que a gente tem uma problemática aí. Será que vai pôr em prática ou vai ficar no papel ali como um registro, para colocar lá em gaveta, né? Será que vai pôr em prática o ato de corrigir os seus líderes e tentar até mesmo tirar a tal liberdade, colocar de banco aqueles que estão pregando heresias, aqueles que estão maltratando pessoas nessa região ali, né? Ao invés de pastorear. Aliás, tem gente que defende até o maltrato, né? Defende tanto a placa que defende quando o líder ele é maldoso, né? É ímpio, comete impiedade na sua liderança. São pessoas que queriam aquele poder, aquele cargo, mas depois acha que é um fardo ele ter que estar correndo atrás, e pessoas defendem isso. Falam, não, mas não tem que ir atrás de ninguém, né? Porque eu vi mesmo recentemente aqui de uma pessoa que trabalha na obra, né? Que é a pessoa que faz a faxina na igreja, falar que eles cobram que os membros visitem outros. Eles tiram deles da reta, né? Porque não recebe salário, então não tem tempo para nada, tem que trabalhar para ganhar seu sustento. Aí critica aí quando é uma igreja que tem... Estou falando de pastores sérios, que recebem seu custo de vida. Não estou falando desses exorbitantes aí, pessoas que estão enganando o povo mesmo para enriquecer. Mas só que são pessoas que são dignas daquilo que ele faz, a entrega, do seu amor ao evangelho 24 horas por dia. A pessoa até levanta de madrugada para atender membro, né? Então vamos aqui.
Essa circular é interessante, porque ela fala de coisas que estão precisando ser consertadas, mas ao mesmo tempo é mais fácil tirar a liberdade de um membro. Fornicou, isso aí adulterou, faz 20, 30 anos aí, então por isso que está sem liberdade. Né? Mas desses líderes estão lá, com heresia em cima de púlpito, blasfemando contra a palavra de Deus, falando mal de outras instituições. Né? Blasfemando contra a palavra de Deus é porque usa dali do púlpito para falar que é a instituição que ali está no caminho certo, que ali é a graça. Essas situações, né, que a gente vê nesses canais aí que defende a CCB, que posta suas palavras, suas pregações, os maiores erros absurdos. E eles sabem que é assim, porque criou a circular e ainda falou que, né, que deveria, que estão na responsabilidade desses. Ou seja, muitos falam assim, ali é a obra de Deus, mas agora estão assumindo, lá na outra plataforma falaram, tem vezes que é o inimigo que usa alguém lá no púlpito, o inimigo usa as pessoas no púlpito. Ora, dentro da obra de Deus, uma hora é o inimigo, outra hora, então aí você fala, a palavra de profecia não foi para você porque você pegou errado, você tem que saber pegar, né? Tem que sentir, quando é de Deus a gente sente, mas esses que deu errado sentiram também. São emoções, né? Aí vem fala aqui que tem tudo isso, né? Mas nossa, uma hora é de Deus, outra hora não. A palavra pregada, como ela é, sim, não tem como contestar, não tem como falar que está errado se você prega a Bíblia. É quase difícil contestar um ancião que ele vai ali e fala em cima do contexto que ele leu. Não tem como, né? Agora, com essas baboseiras que saem da boca, é claro que daí vai ficar falando que é obra de Deus também, né? Inclui tudo. Não, é obra de Deus, inclui até esses outros. Vamos lá. O Ministério da Palavra, né? Eu vou tentar ler por partes aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. A palavra de Deus nos ensina que os presbíteros que governam bem devem ser estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e a ministram, pois são responsáveis por ensinar e aconselhar a irmandade. Estes têm o dever de apacentar o rebanho com paciência e amor, tendo cuidado para que ninguém se enfraqueça ou venha se perder. É aí que está o X da questão, né? Muitas vezes aqui nessa região, principalmente, e a gente ouve falar de vários lugares da congregação, isso aqui não é levado a sério, tá? Porque esse negócio de que venha se perder, aquele que para de congregar, muitas vezes já é tido como, já taxam de várias coisas, ouve uma palavrinha, já leva para reunião sem testemunha, ou já fala que pecou, são pessoas desviadas, sempre foi assim. Então, isso aqui já estão falando aqui. Mas será que esses líderes vai ser mesmo corrigido, punido por ver suas igrejas esvaziando? Vai nada. Vamos ver aqui. Aqui tem uma situação aqui que fala: o pastor tinha o objetivo de cuidar, apacentar e sempre vigiar sobre o rebanho. Já o mercenário cuidava das ovelhas, porém interessado em sua própria vantagem financeira. Jesus deu o exemplo do amor. Isso aqui, essa parte aqui, irmão, tá falando assim porque às vezes tem outras denominações que recebem seu sustento, seu salário, mas a congregação ela tem as suas vantagens com as pessoas que estão no cargo. Olha o ego, né? Alguns são mercenários no seu coração. Eles é o ego, porque tem esses mercenários também que faz por poder ou por a troca de algo, nem sempre é dinheiro. O mercenário é isso, ele faz em troca de alguma coisa, de alguma recompensa. Então, alguns são recompensados pelos seus egos estar no poder ali, por isso que não vai atrás, não busca, tanto faz para eles se perdeu, não tem amor à igreja e ao rebanho. Agora eu quero chegar numa parte aqui que eu li e eu achei até incrível que eles estejam falando, né, sobre essa situação numa igreja que nunca se colocou nunca tomou essa posição. Quando o apóstolo Paulo, em Mileto, se despede dos anciãos que vieram de Éfeso, recomendou-os dizendo, vamos lá, olhai, pois, vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrar no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando vós de que durante 3 anos não cessei
noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Vamos lá. Isto ocorre quando o pregador atrai o povo para si por meio de palavras agradáveis, tornando-os seus discípulos e não de Cristo. É necessário olhar e vigiar sobre o rebanho, lembrando também dos que estão se distanciando da casa de Deus, tratando-os com o amor e piedade. O apóstolo Judas, em sua carta, recomendava. Eu não vou ler essa parte, mas está em Judas 1, 22 e 23. Não podemos negar que temos inúmeras ovelhas que se acham desgarradas por falta de tratamento com paciência e amor, além de algumas que foram excluídas do rebanho. Quantos irmãos que se escandalizaram por atitudes de ministros da palavra ou da piedade que não vigiaram e deram motivos para que alguns se desviassem, movidos pelo desgosto, devido a pregações desvirtuadas da comunhão com Deus ou falas rudes. Desvirtuada porque não usa de Bíblia, não usa das Escrituras. E dos seus sentimentos. São pessoas que colocam seus sentimentos na pregação e eles colocam ali, vê um membro que está ali, que alguém fofocou dele, outro falou dele, e ele começa a falar das coisas que ele acha que sabe, que ele sente, que está ouvindo dos burburinhos, aí ele prega lá. Quantas vezes eu não vi aqui na minha cidade, né? A hora que o pregador ele fazia assim, ó, ou pensava em, ou soltava uma palavra ali, língua estranha, ele já falava, vou pregar o que Deus está mandando pregar. E ele começava a atacar do púlpito. Atacava pessoas utilizando o púlpito, atacava situações que ele ficava sabendo na igreja. Isso desgasta a igreja, porque não é evangelho, não é corrigir, não é abraçar. Ele não vai lá naquele membro e perguntar, viu o que está acontecendo? Vamos conversar, entender e ser aquele, né, que também não sai fazendo fofoca. Ele vai para conversar, para resolver os problemas, para trazer para perto a pessoa que está com uma problemática em sua vida, né? Esse seria o pastor aqui, o pastoreio, né, da Igreja de Cristo. Então aqui fala, alguns fazem uso do púlpito para atacar de forma direta e com dureza os irmãos que vêm ao santo culto para ouvir a palavra de Deus. Tá vendo? Eles estão assumindo que isso existe. E existe até durante mesmo a palavra. Durante a pregação existem essas pessoas que usam o púlpito para atacar. Eu falei aqui, né? Eu já falei, já comentei no canal que foi o meu caso. A pessoa olha ali dentro daquele culto e o povo tudo dá glória, viu? Pessoas que tá vendo ali de púlpito essas falácias, esses absurdos, eles dão glória. Não sabe de nada que está acontecendo, nem o que está falando e diz amém ao homem. O homem está pregando às vezes uma heresia, blasfemando contra a palavra de Deus, que é uma coisa e está falando outra, lê uma parte, fala outra e usa de aquela outra parte às vezes para atacar algo que veio na mente dele, e esses não sofrem punição, viu? Quem sofre são os membros, que fica excluído por anos e anos. Esses pregadores que pregam essas baixaria e heresia, eles continuam ali, tá? Porque de certa forma vai lá no ancião, o ancião acha que é Deus que colocou ele ali, então ele deve ficar ali, fazendo as suas besteiras. Então vamos continuar aqui, mas eu tô falando aqui porque tem uma carta, tem uma circular, e isso já ajuda muito, né? Isso está ajudando, porque tem que ter alguma coisa para cobrar esses homens, principalmente quando for na justiça levar alguma coisa. Agora, a própria congregação lavar as mãos sobre as falas, que vocês vão ver aqui depois, achei um absurdo, né? Outros, no interesse de agradar ao povo, apresentam pregações com promessas de bênçãos de forma geral e restrita, prometendo libertações e prosperidades materiais, e o povo ouvindo, crendo e não recebendo. Caem em descrença da palavra de Deus. Eu não entendi isso aqui. Prometendo libertações e prosperidades materiais, e o povo ouvindo, crendo e não recebendo. Claro que não vai receber, né? Caem em descrença na palavra de Deus, achando que Deus não cumpriu o que disse, escandalizando-se. Achando não, né? Quando esses homens que eles querem a glória, eles têm prazer em pregar assim para ver aquela igreja se manifestando no glória, rachando no glória, ele tem prazer. Então ele sai da boca para fora. Não tem a palavra de Deus, as escrituras, a gratidão pela salvação fica longe.
São pessoas que vai atrás daí, vivem uma vida em troca dessas coisas na terra. Não tem, né, não coloca suas esperanças na providência divina, que Deus vai prover, não olhar o dia de amanhã, do que se preocupar, do que a vez de comer ou de se vestir. São pessoas que estão atrás nessa terra disso mesmo. Então, quando não se cumpre, há frustração. É do ser humano. Alguns reclamam que não encontraram mais o alimento espiritual, somente promessas de sucesso, sem mostrar o caminho da santificação necessária para a salvação. Muitas pregações são eloquentes, porém sem conteúdo, sem objetivo único, que é levar o povo ao conhecimento da verdade e da santificação. E fazem o povo delirar sem, contudo, ter o pleno conhecimento da verdade do Evangelho para a salvação. Tá vendo? Faz o povo delirar. Eles estão assumindo que tem esses pregadores, que tem essas pessoas dentro da instituição. E você vem aí, quando a gente fala algum comentário, por isso a instituição mesmo deve aceitar as falas das críticas, né, das opiniões. Porque se tem essas pessoas, elas devem ser denunciadas. Que palavra, que pregação é essa que fala que é Deus que está mandando falar? Eles colocam eu estou mandando, eu estou falando como se fosse Deus falando. Isso é uma blasfêmia. É blasfemar, é acrescentar aquilo que não está nas escrituras. E aí, para vocês é normal, só vão se eximir de culpa. Né? Olha o tratamento, a diferença que tem do sentimento que eles têm para alguém que pecou. Ele é um cristão, ele não anda mais como uma vida de pecador, mas ele caiu. Ele assumiu o seu erro muitas vezes, até por diante do ministério, mas aí ele fica 20 anos sem liberdade. Aí, para ele, está tudo certo, né? Porque mediu no coração deles que aquilo é algo muito feio, mas não acha feio essas heresias de cima do púlpito e essas profetadas. Como que pode? Como que pode, né? Ah, o irmão entrou com a Bíblia debaixo do braço, sentou lá na frente, ele é soberano. Tá aqui no papel. Mas, e aí, como fica? Na região aí, esse monte de gente que são levados aí para o quartinho. Ah, corta a liberdade desse, corta daquele. Né? Aqui, desgastou de certa maneira, vai ficando só os hipócritas dentro da igreja, que acham que não tem pecado. Mas aí esses pregadores continuam. Enquanto vocês não conseguirem tirar esses pregadores da sua função e não conseguir corrigir eles, essa igreja nunca vai melhorar, não vai ter melhora. E não vai ter o conhecimento da palavra de Deus e do Evangelho. Porque em outras situações mesmo falou de salvação por obras. E depois coloca num papel que não é. Porque é o que está na Bíblia. Que não é por obras. Né? E depois essas pessoas continuam pregando sem nenhuma... voltar no outro dia e falar, tal dia eu preguei tal coisa, eu errei. Né? Se não consegue ele corrigir, pedir perdão, não fazem isso. Aqui falou, né, sobre a pessoa delirar, sem o pleno conhecimento da verdade do Evangelho para a salvação. Pouco se prega sobre isso aqui, irmão. Às vezes o pregador aqui sobe já para falar de bênçãos e maravilhas. Então é o que vai atrair esse povo, vai segurar dentro da instituição. E, ou para ele, para o nome dele, para carregar pessoas até para excursão aí, como é que fala? Lotação, para ir ver ele pregar, deixando as suas comuns congregação vazias. Daquele que, mesmo com a sua simplicidade, tenta falar sobre Jesus, pelo menos em toda a pregação. Você não vai errar a palavra de Deus, salvação por Jesus. Questões teológicas, divergência de opinião, trindade, alma ser vivente ou não, se a alma morre ou não, igual vemos aí o debate. Isso aí tem várias questões e posições. Mas quando você vai para a Bíblia, para as Escrituras, é claro que você tem que ter uma opinião formada de acordo com o contexto que você viu. Mas então você não tem que entrar nessas linhagens, você tem que pregar a salvação por Jesus Cristo, né? Somente por Ele. E aí, muitos não fazem. Vai direto para as promessas de triunfalismo. Sabemos que para o povo escapar da corrupção devido à concupiscência que há no mundo, é preciso que com diligência lhe seja acrescentada a fé, a paz, o amor, a santidade e as demais virtudes de Deus, porque em quem não houver e abundar estas coisas, será ocioso e estéril no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, cego,
nada vendo ao longe, visto que se esqueceu da purificação de seus antigos pecados. Essa cegueira espiritual impede que o ministro da palavra tenha conhecimento de todas as ovelhas desgarradas, pois não sente falta delas. Tá vendo isso aqui? Ó, tá falando para o ministro, é uma circular para o ministério, né? É para o ministério. Só que, é o que eu tô falando, será que vai ser cobrado? Será que vai reconhecer? Eu sei que é muito difícil para vocês, mas tem situações que chegam até vocês, né? E outra coisa, as outras denominações têm opinião do povo quanto àquele que está na presidência. Vocês não ligam. O povo está reclamando muitas vezes e vocês não estão ligando. Vocês não ligam do que está acontecendo. Aliás, vai lá, às vezes, né, 2 ou 3 falou que algo se difere do que está acontecendo, às vezes vai lá e tira a liberdade de um. Está estudando a palavra, está ensinando a palavra. Houve casos aí que vocês tiraram, em vez de conversar, de chamar o povo, ver o que está acontecendo. Mas não tem essa democracia, né? Agora, no papel aqui, está falando isso aqui, mas dentro, vocês vão ver que dentro do próprio corpo do ancião do conselho, tem pessoas que não condiz com o que está aqui. E eu posso provar para vocês. Tenho absoluta certeza que eu posso. Vamos lá. Não sente falta delas em razão pela qual alguns servos são murmuradores, rejeitando aqueles que se arrependeram de seus pecados e voltaram para o convívio cristão. Veja bem, em busca do perdão de Deus. Muitas vezes tais ministros maldizem e até mesmo negam uma saudação cristã pelo próprio juízo temerário que fazem de tais pessoas. É o juízo da própria pessoa, dessa pessoa, desse líder aí, né? Eles são assim mesmo. Aliás, é pelo seu próprio juízo que ele deixa as pessoas sem liberdade por anos. Aí o projeto Resgate serve para quê? Para aquele que deixou de congregar e que você não soube nada dele, porque se souber, já faz esse juízo. Esquecem-se que o lugar do pecador arrependido é na casa do Senhor, e é necessário considerar que tais juízes não conhecem o que significa, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Isso aqui tá escrito na Bíblia, então quem não faz está blasfemando, está negando a verdade. Só que vai punir esses líderes. Para o exercício do ministério da palavra ou da piedade é necessária a vigilância constante e em todo o viver devendo estar sempre em comunhão com Deus, não só por meio da oração, como também pela meditação da Santa Escritura. Paulo recomendava a Timóteo, né? Eu não vou ler tudo aqui porque a gente vai ficar com o vídeo extenso. Deixa eu ver aqui. Tá muito bem escrito isso aqui, tá muito bem colocado para corrigir essas lideranças, só que a gente sabe que não vai ser bem assim, né? Vai continuar do jeito que é. Os problemas que tem aqui na região, que é claro, é visível, não tem como negar, né? Só que tem os seus conchavos, aqueles que eles não querem, né, mexer, e se for mexer, outros do próprio ministério vai negar, não vai tirar não, irmão, lá, não pode tirar. É assim que funciona, mas quando é um pobrezinho coitado de banco, é sem misericórdia. Vamos ler essa partinha aqui, ó. O verdadeiro ministro da palavra de Deus, em toda a honra a Cristo, persevera em oração, manifesta o fruto do Espírito, que se empenha em salvar o perdido. Tá tudo aqui na Bíblia, eles vão colocando aqui, certamente tá certo, tá? Amando e recebendo a todos sem distinção, porém abominando o mal, exortando contra o pecado. Isso é óbvio, dentro da Igreja de Cristo é o que tem que ter. Sempre conduzindo o povo à santificação, né? E anunciando integralmente o Evangelho sem transigência, nem corrupção. O atendimento dos santos cultos e demais serviços divinos devem ser feitos com todo o cuidado, observando-se as recomendações quanto às expressões inadequadas ou afirmações que estejam em desacordo com as Escrituras, sabendo que quem assim proceder responderá por seus próprios atos. Determinação está constante no Estatuto Padrão da Congregação Cristã no Brasil. Consta assim: a Congregação Cristã no Brasil não se responsabiliza pelos atos pessoais praticados por qualquer dos seus membros. Estatuto, artigo 12. É engraçado, né? Os atos pessoais, mas dentro do ministério da palavra, como está falando aqui,
ela tem que se responsabilizar. Porque como é que fica? Daí o povo, então, ele sobe, ele vai lá assistir o culto àquela liderança. Eles falam que a congregação cristã é a obra, que é a obra de Deus. Vão trabalhar para a obra, o prédio ali é a obra. Né? Então eles diferem o povo, os homens. Ah, não, mas não pode olhar para o homem, né? Vamos olhar só para Deus, tem que ir na igreja. Né? A congregação não é assim, é o homem que é assim, já ouvi falar. Mas só que é o homem que lidera, é o homem que a congregação é a sua liderança. Então tem que haver a sua forma de punir ou de tirar do cargo estes. Porque chega até vocês quem eles são. Chega o que o povo fala. Aliás, tudo vai melhorar um dia se vocês gravarem todo o culto. Qual o problema, né? Não tem problema algum. Grava-se todo o culto, todas as pregações. Essa é a dica que eu deixo para vocês. E aí sim vocês vão ver o que é anunciado, o que está acontecendo, o que quando o povo... Apesar que tem pessoas que gravam, né? Já gravam já aí os seus cultos aí pelo celular e vocês não consertam as heresias porque não quer, igual aquele que falou que as pessoas ali, alguém ia morrer com tanta virtude que a pessoa ia tocar no caixão da pessoa e a pessoa ia sentir virtude. E outras coisas que o Paulinho lá do Jardim Paulista fala, que só se receber tem o Espírito Santo de Deus, uma falácia terrível atrás da outra, cheio de gravações aí do Paulinho, e ninguém faz nada. Tá certo? Porque são aqueles que vão ser espelho para outros mais jovens querer falar as mesmas coisas. Até igual, às vezes, o próprio ancião ali, Paulinho. Eu acho que aqui eu terminei. Portanto, é nosso dever vigilância e prudência em todo o nosso viver e exercício do ministério para sermos agradáveis a Deus. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciãos mais antigos. Só que dentro do seu conselho aí, tem um aí, e vocês vão ver que ele não é nada do que se mostra nessa lista aí, tá? A gente vai falar sobre isso aí. Aliás, usou púlpito para atacar aí um cooperador de jovens que tinha se divorciado e foi lá porque ele voltou a congregar, porque a esposa dele quis se divorciar de qualquer forma, arrumou outra pessoa, tá? E daí ele perdeu seu cargo, claro, um cooperador de jovem excelente, perdeu seu cargo. Depois ele voltou a congregar, foi lá, esse que agora é do conselho, para usar de ficar falando sobre o divórcio, lá na hora da pregação. Não sei se estava falando para o cooperador de jovem, mas ele sabe toda a passagem. Ou é para o povo que estava ali, uma forma de querer justificar, né? Mas de certa forma ficou uma indireta de cima de culto. E é do conselho, tá ok? Mas é isso aí, irmão. Eu vou deixar para vocês a pregação da igreja local que eu fui aqui, para vocês entenderem, pelo menos se não há em vocês uma igreja aí que o líder não recebe salário, igual vocês sempre criticam, igual essa igreja local aqui, ele tem o próprio trabalho dele, né, e que não fica pedindo dízimo. Eu vou deixar a pregação bíblica aqui para você acha que não tem esperança de um lugar que a sua região é terrível, no CCB, vai visita outras, volta no CCB outro dia, vai lá, congrega. Eu sei que vai ter os maus olhares, mas você não fala que você serve a Deus e não ao homem. Então faz isso, tá ok? Busca para você a sua salvação, busca Jesus Cristo. Placa, esquece, tá? Não é o que te leva para o céu. Deus abençoe a todos, paz e graça no coração de vocês verdadeira e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal quem não é inscrito, tá?